Deus abençoe a todos. Deus ilumine o seu coração. Amém? Que a graça de Deus possa brilhar, possa se manifestar de forma grandiosa e gloriosa em sua vida. Eu sei que muitos irmãos, muitas pessoas vão recusar de ouvir essa palavra. Muitos vão recusar de ouvir essa palavra. Mas eu quero levar até você uma palavra que está em Jeremias 8:11. Jeremias 8:11. Acredito que nós vamos até mais adiante, né? Que diz assim, ó. Eles tratam da enfermidade do meu povo como se ela não fosse grave. E ainda afirma, paz, paz, quando não há paz e tudo vai mal. Gente, você sabia, irmãos, que a gente pregar uma palavra dessa de hoje em dia é motivo de muitos chamam nós de religiosos? É isso mesmo. Ou seja, as pessoas tiram a palavra de Deus, acrescentam a palavra de Deus, diminuem a palavra de Deus e são cristãos. E quem está na palavra de Deus é visto como religiosos. Ou seja, falar da palavra de Deus, se você fala para as pessoas que o pecado engana e destrói, você está sendo censurado. Você não pode mais dizer que Deus ele pune por causa do pecado. Quando a gente fala que Deus pune por causa do pecado que não tem arrependimento, muitos dizem o quê? Ah, não, você é religioso, tá levando peso para as pessoas. Gente, pelo amor de Deus, olha o que a Bíblia diz. Eles tratam os pastores, missionários, pregadores, ouvintes, obreiro, reverendo, né? Padres, papa, eles tratam da enfermidade do meu povo como se ela não fosse grave. Ou seja, os pregadores pregam para as pessoas, mas vê uma coisa que não é grave, né? Ou seja, eles cuidam das pessoas como se o povo não tivesse pecando, ou seja, é a hipergraça, né? A hipergraça, o que é hipergraça? É que Jesus morreu por você, por mim, por nós, então nós não temos mais condenações. Isso é engano de Satanás. A Bíblia diz em Jeremias 8:11 que eles tratam da enfermidade do povo de Deus como se ela não fosse grave. Eles tratam como se as coisas fossem naturais. Como se uma vez salvo para sempre. Olha o que a palavra de Deus diz, que Deus falou através do profeta Jeremias. Eles tratam das enfermidades, da ferida do meu povo, como se ela não fosse grave. Ou seja, quando fala ferida, irmãos, está se referindo à ferida espiritual, condenação. Não podemos mais alertar as pessoas. Ou seja, se eu falar essa palavra aqui, eu estou sendo religioso. Eu estou sendo religioso. Eu não posso mais pregar essa palavra. Porque se eu pregar essa palavra, eu vou ser visto como religioso. E aqueles que falam palavras, que diz que está pregando o evangelho, e às vezes aumenta a palavra de Deus, esses são cristãos na mente deles. As pessoas estudam, se formam, faz faculdade, faz teologia, mas não sabe diferenciar entre religiosidade e cristianismo, gente. Não sabe discernir entre o que é ser um cristão ou um religioso. A palavra cristão quer dizer pequenos cristos na terra. A Bíblia diz que maldito é aquele que acrescenta ou diminui um tio da palavra
de Deus. Eles tratam da enfermidade do meu povo, Deus diz, como se ela não fosse grave. Porque é grave, gente. Tem pastores, pregadores pregando aí, ensinando que você já está salvo, que Jesus morreu na cruz por você. É verdade. Mas isso não quer dizer que você está isenta de perder a tua salvação. Jesus morreu por você, por mim, por nós, por aqueles que querem uma mudança de vida. Ou seja, eles tratam da situação do povo como se o povo estivesse fazendo tudo certo. Às vezes o povo está fazendo tudo errado e diz, não, mas Jesus já morreu por você. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é o diabo enganando, gente. Quem prega isso, isto não é uma igreja, é sinagoga de Satanás, como está na palavra de Deus. Como está na palavra de Deus. E ainda afirma, paz. E ainda afirma, paz, quando não há paz. Ou seja, eles tratam da ferida do povo de Deus, como se o povo estivesse bem, como se não fosse grave o sistema do pecado. Como se não fosse grave o sistema pecaminoso, gente. E ainda afirma, paz, quando não há paz e tudo vai mal. Ou seja, muitos pregadores afirmam, o Brasil é do Senhor Jesus, mas não é isso que o Brasil está mostrando, irmão. O Brasil é do Senhor Jesus, ou seja, eles afirmam paz, quando não há paz e quando tudo vai mal. E cura a ferida da filha do meu povo superficialmente. Superficialmente, ou seja, artificialmente. É uma cura, é uma libertação mentirosa. É uma libertação mentirosa. É uma libertação fajuta. Eles tratam da enfermidade do meu povo como se ela não fosse grave. É grave, irmão. A situação que o mundo, que o Brasil está vivendo é muito grave. É gravíssimo. Eu tenho que tratar da sua ferida como se fosse uma ferida grave. O Brasil não é o que os pregadores estão dizendo. O evangelho não é o que estão dizendo. Né? A lei da atração, a força, o poder da mente. Lógico que a nossa mente é poderosa. Nós temos que trabalhar na nossa mente, sim, mas dentro da palavra de Deus. Essas pessoas que estão fazendo coach por aí, né? Como se a palavra de Deus não fosse suficiente, gente. Como se a palavra de Deus não fosse suficiente. Eu já vi pessoas dizer para mim assim, não, mas a palavra de Deus não é suficiente, você tem que ler um livro, você tem que fazer isso, fazer aquilo, tudo bem, ler livro é bom, a gente aprende com as pessoas experientes. A gente aprende com as pessoas mais experientes. Atualmente eu estou lendo 3 livros, porque são homens exemplares que tiveram os seus desacertos, superaram através da positividade. Mas a pessoa dizer para mim que a palavra de Deus não é suficiente, gente, você está dizendo o quê? O que essa pessoa está dizendo? Que a palavra de Deus não é suficiente para nós vencer. Tem que ter um empurrãozinho de alguém para nos ajudar, irmão. Tem que ter um empurrãozinho de alguém para nos ajudar. Isso não existe, meu irmão. A palavra de Deus, ela é suficiente para me aperfeiçoar e fazer eu um grande vitorioso. Amém? Um grande vitorioso. Eu tenho tudo para ser um vitorioso na palavra de Deus. Eles tratam da enfermidade do meu povo
como se ela não fosse grave. Ah, não, você pecou? Deixa para lá. Ah, não, Deus vai te dar isso, vai dar. Deus dá tudo de bom para os seus filhos, porque Deus não é padrasto. Aliás, tem padrasto que é melhor do que um pai, né? Essa é a verdade. Irmãos, Deus vai cuidar de você. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue na minha boca, Deus já sabe da minha necessidade. Deus já sabe da minha necessidade. E ainda afirma, paz, quando não há paz e tudo vai mal. E cura as feridas da filha do meu povo, superficialmente ou artificialmente, ou seja, não é uma cura verdadeira. Não é uma cura verdadeira, gente. É uma cura mentirosa. É uma farsa. É uma farsa. Não se engane, irmão, não se engane. Não deixa o diabo te enganar. Eu leio o livro, eu estou lendo 3 livros bons de homens experientes, homens que venceram, e vai nos trazer experiência. Mas não há experiência como a palavra de Deus. Não há experiência como a palavra de Deus. Isso eu afirmo para você. Amém? Eles tratam das enfermidades do meu povo como se ela não fosse grave. Como se ela não fosse grave. A sua doença é grave, irmão. A doença da sua família é grave. A doença do Brasil é grave. A doença do mundo é grave. Precisamos fazer uma análise de nossas vidas. Precisamos fazer uma análise de nossas vidas. Trata das feridas, das enfermidades do meu povo, como se não houvesse gravidade. É grave. É grave, gente. O diabo está enganando você, ou alguns de vocês que me assistem agora. O diabo está fazendo as pessoas acreditar que Jesus morreu na cruz e não há mais condenação. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a palavra de Deus nos afirma. A coisa é grave, mais do que você imagina. A coisa é grave, mais do que você pensa. Eu quero que você passe o dia, à tarde, à noite ou à madrugada, analisando nessa palavra. Analisando essa palavra, eles tratam, os pregadores, muitos tratam da enfermidade do povo de Deus como se não houvesse gravidade. E ainda afirma, a paz, quando não há paz e tudo vai mal. O que quer dizer isso? Eu dizer que tudo está bom quando nada está bom. Eu deixar as pessoas acreditar que nós estamos num Brasil abençoado, se não estamos. Pode até se tornar um país abençoado. O Brasil pode até se tornar um país abençoado. Mas, irmãos, eu vejo que não é um país abençoado ainda. Ah, o Brasil é abençoado, missionário, porque não tem terremoto, não tem maremoto. Você quer um terremoto, um maremoto pior do que da economia? Do que da incredulidade? Do que as pregações pregadas erradas? Do que o que está acontecendo? Não existe, irmão. Não existe. A situação do Brasil está complicada. Não adianta eu dizer que a sua doença, que a doença da alma não é grave quando está sendo grave. Não adianta eu dizer, paz, está no Brasil, está com você, quando não há paz. Quando há apenas engano, mentira. Quando há apenas uma farsa de Satanás para enganar o povo de Deus. Por exemplo, você que me assiste agora, eu quero que você comente aqui. Você acha o Brasil um país abençoado? Seja sincero. Comente. Comente aqui abaixo. Porque eu não acho, irmão. Eu não acho.
Um país que está entre os melhores países mais ricos do mundo, vive uma escassez dessa, uma catástrofe, começando pelo Evangelho. Não o Evangelho de Cristo, mas o Evangelho que muitos têm pregado. Agora nós vamos voltar um pouquinho para Jeremias 6,14, que diz assim, ó: eles tratam da ferida do meu povo, como se não fosse grave. E fala, paz haverá. E o que costuma dizer, quando em verdade não há paz alguma, nem hoje, nem amanhã. Também se ocupa em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Gente, esse negócio de assim, olha, você já venceu, Deus é contigo, olha, o Brasil é do Senhor Jesus. Não, tudo bem, profetizar, né? Mas dizer assim, vai ser do Senhor Jesus. Agora dizer que já é, irmão, né? As atitudes da gente, da população, da nação, é que constata se realmente o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, né? Jeremias 6,14, eles tratam da ferida, do pecado, da mágoa, do sentimento, do ódio do meu povo, como se não fosse grave. E diz, paz haverá paz. E o que costuma dizer, quando em verdade não há paz. Não há paz alguma, nem hoje, nem amanhã. Não vai ter paz hoje nem amanhã, irmão. Se nós não fazermos um tratamento do nosso coração. Se nós não passar a aceitar os princípios do Senhor Jesus em nossas vidas. Também se ocupa em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Nem hoje, nem amanhã. E tudo só vai a pior. Então, entenda isso, irmão. Entenda o que é a palavra de Deus. Você precisa entender a respeito da palavra de Deus. Amém? Estenda sua mão assim, ó. Estenda sua mão assim, ó. Deus, eu profetizo. Profecia é algo que vai acontecer. Eu profetizo na sua vida, irmão, que a partir do momento que você se reconciliar com Deus, que você renunciar os pecados, confessar seus pecados. A palavra de Deus diz, 2 Crônicas 7,14, se não me engano, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar a mim, se arrepender dos seus pecados, largar seus pecados, lá do céu eu ouvirei e sararei a sua terra. É promessa do Senhor. Deus promete sarar a terra. Seja doença, enfermidade, miséria, escassez, desemprego. Deus promete tudo de bom para aqueles que se preocupam em agradar a Deus. Não precisa você fazer uma campanha, uma corrente, de 7 dias, 14 dias, nada disso. É bom você estar pelo menos 3 vezes por semana na igreja, 3 vezes, 4 vezes, mas não é campanha, não é corrente, não, que vai te abençoar. Que vai te abençoar não é campanha, primeiro que campanha já diz tudo, não é coisas passageiras. Pela campanha política você percebe. A corrente é coisa que prende, que amarra, nada disso. As correntes têm que ser quebradas da sua vida para que você não seja preso como animal de estimação. Nada de campanha de corrente, mas propósito firme com Deus. A palavra de Deus diz que Deus abençoa aqueles que têm propósito firme com Ele. Deus conserva em perfeita paz aqueles que têm com Ele um propósito. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe, que Deus ilumine o seu lar, a sua família. E todo mal, tudo que estava impedindo de você ser abençoado, seja quebrado, arrancado de sua vida, da sua casa, da sua família, do seu trabalho e, acima de tudo, da sua mente, do seu coração. Amém? Que Deus abençoe. Medite nessa palavra. Se for preciso, volta de novo essa palavra. Volta de novo.
quando terminar, chegar ao fim, volta de novo, para que você aprenda a ser um vencedor, uma vencedora, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Estou torcendo por você, para que Deus venha se manifestar de forma grandiosa e gloriosa na sua vida. Fique todos com Deus. Manda essa mensagem para quem você ama ou para quem você não ama, para quem você conhece e para quem você não conhece, especialmente para os seus familiares. Deus abençoe a todos.